Ora, boa tarde. Um bocado atrasados em relação ao habitual, porque perdemos uma semana, infelizmente, por razões de ordem técnica, que acontece, né? As equipes são pequenas e isto acontece nas pequenas organizações. Mas cá estamos nós outra vez, eu e o António Sarzedelo, para fazermos este debate à volta de uma questão que não devia merecer um debate, como diz a minha filha, que no caso concreto está completamente de acordo com a obrigatoriedade do Stay Away Covid. Não quer dizer que toda a gente esteja, amigos meus e amigas minhas não estão, e é o direito delas, como é óbvio, deles não estarem, mas na verdade há aqui um tema que merece, como disse o António Costa ontem e disse bem, no caso concreto, merece uma reflexão que vá para além dos gostos partidários particulares, no caso. E há que estudar esta temática para além das visões partidárias ou ideológicas de cada um. É uma questão que tem a ver com a saúde das pessoas. O Stay Away Covid é um instrumento, como é evidente. Aliás, como a aspirina também é um instrumento, não é? Isto é, o importante é prevenir e assegurar que a saúde de cada um está nas melhores condições possíveis, e é o que, no caso concreto, o Stay Away Covid permite. Ele não entra na vida pessoal das pessoas, ele não fica com as informações das pessoas, o que aliás é divertido, porque toda a gente carrega em todos os botões possíveis e imaginários quando está na net e não percebe que quando está a fazer a maior parte das vezes estes atos quase instintivos, está a deixar que todos os membros da comunidade comercial global se aproveitem dos dados de cada um. Nesta circunstância, nem isso acontece, no caso. E, sobretudo, o que permite é que cada um de nós, individualmente, tenhamos acesso à possibilidade de saber que no ambiente onde estamos há ou não há perigo de Covid. Essa é a questão central. Tudo o resto são questões acessórias. Mas estou aqui para já também para te ouvir, António Sarzedelo. Avança com as tuas informações para depois avançarmos com a conversa. Bom, eu obviamente que subscrevo isso que tu estás a dizer e posso-te contar uma história particular que tem a ver comigo. Aqui há 2 ou 3 dias, uma senhora francesa que eu estimo e que tem consideração e que deve ter 70 e pico anos, como eu, telefonou-me porque viu que eu estava no Covid, neste botão, disse-me, em francês, muito amável, disse-me, António, eu venho pedir desculpa, mas eu vou cortar relações consigo. Diga, então, mas o que aconteceu? É que você tem o Covid e o Covid permite que espiolhem a sua vida e a minha também. Eu não quero a minha vida espiolhada. De forma que eu vou tirar-lhe do meu telemóvel, ou não sei o quê, mas não penso que eu estou zangada consigo. Eu quero continuar-me a relacionar consigo, mas vamos arranjar outra maneira de falarmos. Eu disse, você tira à vontade, eu não sabia que espelhavam a sua vida assim com tanto interesse. Eu não imagino uma senhora de 72 anos que tenha assim muitos amantes, mas se tiver, ainda bem. Também concordo, e sobretudo é absolutamente falso. Para quem nos esteja ou venha a ouvir, é absolutamente Estava muito falso. convicta e eu não queria de forma nenhuma contrariá-la, uma vez que ela estava a falar muito amigavelmente, mas encolhi os ombros e disse para comigo, bom, ainda bem, ela deve ter muitos amantes e não quer que a filha saiba. Pronto, E pronto, está resolvido o ela problema. só fica o problema. Na verdade, isto é uma questão de facto que tem a ver com a noção da liberdade. Para algumas pessoas, a ideia da liberdade para mim, não é para os outros, para mim, tudo é possível de ser feito, tudo é justificável. E, portanto, se para mim tudo é possível de ser feito e tudo é justificável, não é aceitável que o Estado ou qualquer outra organização me bloqueie em algum dos meus direitos ou em algumas das minhas necessidades ou justificações. O que não é correto, na minha opinião, porque a liberdade é um conceito que não pode ser visto individualmente. É um conceito comunitário, é um conceito social. Gostem ou não gostem os liberais, é um conceito social. É evidente que os liberais têm uma noção absolutamente egoísta e individualista da liberdade, porque isso lhes permite, quando estou a referir-me aos empresários que têm uma lógica não social das coisas, permite-lhes, por exemplo, gerir as relações laborais na lógica de quanto menos eu pagar, mais eu lucro e melhor para a sociedade. Não é verdade. Quanto mais eu pagar,
mais a sociedade tem capacidade de consumir, tendo mais capacidade de consumir, mais economia existe, havendo mais economia, mais mercado existe para as empresas todas ganharem mais dinheiro. Esta é a lógica que sustenta, por exemplo, o crescimento dos últimos anos de Portugal, e muito bem, e tudo ao contrário das asneirolas que os PAFs, não sei se vocês se lembram desta palavra tenebrosa, dos PAFs, isto é, dos Passos Coelhos e Paulo Portas, quando andaram a gerir uma crise da pior maneira possível. Felizmente, desta vez, a crise, que no caso concreto não é económica, nem é financeira, é infelizmente dramaticamente sanitária, infelizmente essa crise, no caso concreto, gerou um conjunto de dramas que tu ainda há bocado levantaste e que eu gostava que tu voltasses a referir-te a esses dramas, mas que na circunstância o que interessa levanta uma questão muito importante do ponto de vista sanitário, né? É ou não nosso direito e nosso dever cuidarmos da nossa saúde de maneira a não afetarmos os outros com quem convivemos. E se isto é verdade, né, se faz parte do nosso direito e do nosso dever, comunitariamente falando, termos todos os cuidados para com os outros, e os outros são os das nossas famílias, ou os nossos amigos, ou os nossos conhecidos, ou aqueles com quem comunicamos e convivemos, nessa perspectiva, então, a noção de liberdade tem um contexto lógico, que é a minha liberdade termina onde a tua liberdade começa. E eu tenho que perceber que esta ideia básica, e se eu perceber esta ideia básica, percebo porque é que o Covid necessita de um stay away Covid, tal como necessita das máscaras para, no caso concreto, protegermos, sobretudo dos outros, no caso, porque quando falamos nós mandamos imensas gotículas para o ar, como já está mais que visto no caso concreto, e todos sabemos, e dentro dessas gotículas é que podem ir passear pelo ar fora o Covid. É nessa circunstância que é completamente surreal a ideia de que o stay away Covid é um bloqueamento à minha liberdade, e a máscara já não é um bloqueamento à minha liberdade. É surreal esta perspectiva, mas mais surreal ainda é que uma boa parte das pessoas que estão a fazer esta campanha, nem todas, porque há gente do Bloco de Esquerda que tem a mesma posição contra o stay away Covid, e há gente do Partido Comunista que também tem, e há gente do PS que também tem, mas o que é divertido é ver as pessoas que no caso concreto se bateram nas ruas com manifestações, com petições, com referendos contra a interrupção voluntária da gravidez, isto é, bloqueando a minha liberdade de poder decidir individualmente sobre a interrupção voluntária da gravidez, agora ficam muito ofendidos porque lhes querem tirar a liberdade de não usar o stay away Covid. É francamente surreal esta coisa. Eu ontem assisti à conversa do António Costa com aquela senhora do CDS e aquele cavalheiro do PSD ia-me esticando no chão a rir porque comecei-me a lembrar dos debates à volta da interrupção voluntária da gravidez. Isto é completamente surreal. Mas, António, tu há bocado levantaste algumas questões que eu gostaria que também pusesse agora no ar, Sarsdelo. Já não me lembro qual foi a primeira que eu pus, mas eu lembro-me de uma que era também uma questão de liberdade individual e liberdade coletiva, quando foi os cinturões nos carros, que é para a gente, quando conduzisse, ter segurança e temos que pôr o cinturão para, se o carro travar ou nos baterem por trás, não sermos projetados para a frente, não nos magoarmos ou eventualmente até morrermos. Também houve gritos e apupos, que era a liberdade estomacal de cada um que estava em jogo. Ninguém queria pôr, não é verdade, muitos não queriam pôr. Até me lembro que alguns fingiam que estavam a pôr porque punham no braço e punham o braço de fora da janela para o polícia ver e não os multar. Bom, e portanto enganavam a polícia, achavam que tinham a liberdade de enganar a polícia que estava encarregada de obrigar todos a ter o cinto. Realmente isso só começou a pegar nesses mesmos quando houve alguns desastres, como acontecem muito em Portugal, nas autoestradas, eles foram projetados pela frente e foram bater com os sagrados cornos no chão. É verdade, aprenderam depressa. Mal, mas cornos libertários. Bom, e depois alguns morreram com essa liberdade. Eu lembro-me que na Revolução Francesa as 3 palavras mais importantes eram igualdade, liberdade
e fraternidade. Ora bem, mas a liberdade, mesmo na Revolução Francesa, já era vista como um direito individual, mas que tinha limites. E passou a ter muito mais quando depois veio o Iluminismo, que começou a ver a questão das liberdades de outras maneiras. Portanto, nós temos um registro histórico atrás destas liberdades. E se nós pensarmos que esses que são comunistas e que são do Bloco de Esquerda e que têm talvez como referentes a União Soviética, que implodiu, ou a China, que não está a implodir, pelo contrário, está a alargar-se. Em exceção. Em exceção, e justamente porque obrigou todos a usar essas máscaras todas. Se tiverem esses como exemplo, se fosse na China do Stalin, não na União Soviética de Stalin, iam presos para um campo de concentração porque estavam a prejudicar a sociedade. Mas agora aqui, muita dessa oposição não é uma oposição porque pensem que esse pensamento é correto ou não. É só uma oposição para moer e desgastar o governo do Costa. E para, no caso concreto, fragilizar a sua própria, ou aliás, esconder, não é fragilizar, esconder a sua incapacidade em ter um pensamento coerente sobre as temáticas e um conjunto de ideias coesas sobre os assuntos, no caso. Nós temos que ver a questão da seguinte perspectiva. Há as liberdades individuais, os direitos humanos individuais, e depois há os direitos coletivos e sociais, económicos, sociais e culturais. E dentro deste pacote global de direitos políticos, económicos, sociais e culturais, há, de facto, sociedades que divergem e caminham em percursos diferentes. Há países, no caso, que seguiram a lógica sovietista, no caso, e que têm uma lógica, e por terem uma lógica sovietista, se preocuparam com os direitos económicos e sociais. E nessa perspectiva não é por acaso, no caso, que Cuba é um país que é um país com uma lógica totalitária do ponto de vista dos direitos políticos, é um país que, do ponto de vista dos direitos económicos e sociais, criou uma circunstância em que tem uma estrutura sanitária fabulosa. Não é por acaso que também a China, que também limita os direitos políticos, no caso concreto, tem uma estrutura de direitos económicos e sociais que lhes permitiu erradicar praticamente a fome na China. A perspectiva do atual presidente da China é acabar com a fome no próximo ano, em 2021, e no caso concreto criou em 70 anos o desaparecimento de mais de 80 milhões de pessoas com fome. As pessoas deixaram de ter fome porque as circunstâncias assim aconteceram. É bom que se diga que nos tempos mais recentes, por causa do Covid, também a China ficou bastante afetada por isso do ponto de vista económico. Mas o que é verdade é que controlou por completo, volto a repetir, toda a problemática do Covid. E olhamos agora para os Estados Unidos e olhamos agora para a União Europeia. Se olharmos para os Estados Unidos, é um desastre completo, não é? É um desastre ao nível do Sr. Bolsonaro. O Sr. Trump, com aquela perspectiva de que da liberdade, que vale tudo, né? Vale tudo, para os seus interesses em particular, criou uma situação. O país onde há maior número de cidadãos com Covid, infectados pelo Covid, é nos Estados Unidos da América, e o país com o maior número de mortos também se aproxima rapidamente de ser os Estados Unidos da América. Já foi, deixou de ser, aproxima-se outra vez para voltar a ser. E o mesmo está a acontecer na União Europeia. A União Europeia deixou de ser um exemplo. E é curioso agora que, como a União Europeia apareceu com a notícia que o Stay Away Covid deve ser voluntário, né? Com um atraso de um mês em relação ao pobre país de Portugal, que já tem o Stay Away Covid há um mês, com este atraso total, agora vem dizer que é voluntária. Mas, no caso, é voluntária e, ao mesmo tempo, né, está a obrigar as pessoas às 9 da noite vão todas para a casinha. Né? Vai tudo para a casinha, ponto final, parágrafo. Não há restaurante, não há casa noturna, não há passeatas à noite, vai tudo para a casinha. É uma escolha. Querem ter o Stay Away Covid voluntário? Vão apanhar com a obrigatoriedade de ir para casa às 9 da noite. E se gostam, tudo bem, é o vosso gosto.
eu preferia ter o stay away Covid obrigatório e gostava que me deixassem passear à noite, como eu gosto de vez em quando de fazer, sossegadamente no meu bairro, que é um bairro calmo e sossegado, e criar as condições para que todas as outras pessoas possam fazer o mesmo. Mas o caminho está cada vez mais para isso, isto é, para o confinamento. Pode não ser um confinamento total, o António Costa tem toda a razão em dizer que isto é muito grave para a economia, mas vai cada vez mais aproximar-nos de confinamentos locais e regionais, se não formos capazes de perceber que há obrigatoriedades às quais temos que assumir ter, no caso, assumir ter, e assumir livremente ter, no caso, isto é um contexto de liberdade, assumir livremente ter. E essa característica é aquilo que nos está a assustar para uma parte importante da população portuguesa, no caso, é sobretudo aquela população que nunca se opôs ao fascismo, que nunca se opôs ao Salazar, e que agora tem um discurso completamente surreal sobre a liberdade, ou aquela população que, no caso, acha que ser libertário é ser maluco. Desculpem, ser libertário é querer a liberdade que me permite que todos usufruem da mesma liberdade. Não é eu sozinho ter a liberdade total, fazer o que me apetece sobre todos os outros ou por cima de todos os outros. Já estou a falar demais, é tu agora a tua vez, António, se quiseres dizer alguma coisa. Pois eu estava a acompanhar o teu discurso e estava a pensar que muitos dos nossos compatriotas que estão contra isso, eles estão contra isso sem terem consciência plena do que é as consequências deles. Ainda há bocado uma amiga minha pôs que uma florista dá a resposta merecida a António Costa. Um discurso que a florista pôs. De uma de duas. Ou a florista foi ensinada por alguém do Chega a dar essa resposta, ou as suas flores cheiram mal. Porque e essa senhora, ou rapariga, que me está a dizer, vive da assistência social. Ela não tem emprego não sei há quanto tempo, trata-se no hospital porque está em depressão psicológica, não é por causa do Covid, está em depressão e não consegue arranjar trabalho, porque eu também, se ela me viesse cá pedir emprego com aquela cara de deprimida que tem, eu também não a aceitava, porque todos os meus clientes fugiriam quando chegassem ao balcão. Não é? Portanto, ela não consegue arranjar trabalho. Mas é essa que ataca agora o Costa. Eu tive que lhe dizer, olha, ainda bem, quando agora vier outro governo de direita, eles tiram os poucos direitos que tens, que é levarem-te comida à casa, querem darem-te um subsídio mínimo e poderes ir ao hospital cada vez que tens uma dor de cabeça porque dizes que estás mal. Portanto, eu chamei-lhe a atenção a isso. Muita desta gente não tem consciência do erro que estão a cometer contra si próprias. Porque pensam que se arredarmos o Costa, que vem melhor. Não vem nunca melhor. Isso tenho a certeza. Não vem nunca melhor. Pode, particularmente, a um ou outro pequeno grupo vir melhor. Mas a classe trabalhadora não vai ganhar com isso. Vai ganhar com mais liberdade de experimentos. Não vai ganhar com o aumento dos salários, ainda que seja muito pequeno, mas em plena crise obrigar a aumentar salários, coisa que os patrões não querem. Vai perder em todos os campos, mas vai ter a liberdade de usar ou não, ter lá ou não essa pastilha dentro do telemóvel. Pronto, e se não quer pôr, não ponha. Mas, na verdade, essa pastilha alerta-nos como uma campainha. Era a mesma coisa que dizer que não queriam que os automóveis tivessem buzina para avisar os carros que vêm atrás ou vêm à frente, que era um assalto à nossa liberdade do ouvido. Pronto. Não podem ter apitos. Epá, infelizmente, no caso, deveríamos estar todos a discutir. Foi a parte curiosa, por exemplo, do debate de ontem com o António Costa e com os outros representantes partidários. A parte curiosa da história é que, apesar de tudo, ouvimos alguma intervenção à volta da entrevista do António Costa, vinda do deputado do Bloco de Esquerda e vinda do deputado do Partido Socialista. Do PSD e do CDS voltou toda a panóplia de insultos em vez de discutirem o Orçamento de Estado. Não estão de acordo. Porquê? Ninguém consegue perceber porque é que não estão de acordo.
Isto ao nível do PSD e do CDS. Como também ninguém consegue perceber, no caso, como é que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e vamos dizer que eu cá não sou do Partido Socialista, até sou muito crítico em relação a este governo, diga-se de passagem, não ao conjunto, mas a parcelas deste governo. Na área do ambiente, por exemplo, sou extremamente crítico, na área do trabalho sou francamente e definitivamente crítico. Mas o que é verdade é que, no caso, é necessário que me expliquem de uma vez por todas, né, se, como tu disseste bem, António Cerzedelo, se a esquerda votar contra este Orçamento de Estado, qual é a vantagem que o país tem em trabalhar por duodécimos, em primeiro lugar, para depois, quando o senhor Presidente da República, que toda a gente acha bem, o senhor das selfies, o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, ganhar as eleições, vier todo satisfeito a obrigar a um governo com o PSD, ou um governo do PSD com o CDS, ou a eleições antecipadas. E, no caso concreto, ganhamos o quê com esta circunstância? O que é que nós, cidadãos, trabalhadores, das microempresas e das pequenas e médias empresas, o que é que nós ganhamos com esta instabilidade política? O que é que o Bloco de Esquerda ganha? Porque, garantidamente, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português só vão perder votos com esta situação. E por isso mesmo, eu acho, tem que fazer aqui uma distinção clara entre as posições do Partido Comunista Português, que está a negociar e que não entra nesta guerra azeda que o Bloco de Esquerda decidiu criar na comunicação, guerra azeda que também alguns dirigentes do PS alimentam, mas que na verdade não leva a nada. Isto é absolutamente surreal, no caso. Nós estamos numa circunstância em que dá a sensação que toda a gente está à espera dos milhares de milhões que vêm de Bruxelas para poderem ser eles a gastar. Ora, não vai ser assim, no caso. Se não ganhar o PS, vai ser a direita que vai gastar. Isto vai ser um novo Cavaquistão. E o Cavaquistão foi um desastre para Portugal. Né? Os 9 anos de gestão do Sr. Cavaco Silva foi o que se chama a dilapidação total dos fundos comunitários, no caso. E agora querem voltar a dilapidar por completo os fundos comunitários. É mais autoestradas, é mais parques industriais que desapareceram, é mais PEDIPs que nunca mais funcionaram. Perguntem-se quantos PEDIPs é que estão a funcionar hoje do dinheiro todo que o PEDIP teve para distribuir aos empresários. Zero. No caso, é esta realidade que, uma vez por todas, temos que perceber. É bom ser reivindicativo, é essencial ser crítico, é determinante tomar posições firmes, é inaceitável criar crises e rupturas. Absolutamente inaceitável. E, sobretudo, no meio de uma pandemia. António Costa aí tem toda a razão. No meio de uma pandemia estamos a criar uma circunstância destas. Quer dizer, a crise que estamos a assistir, a este evoluir dramático do número de infectados e de mortes, ainda vamos querer meter mais? Queremos meter mais fogo na floresta? Por amor de Deus. É que muitas dessas pessoas que estão nessa atitude, muitas, eu não digo poucas, muitas, mas são muitas, mas depois quem vai beneficiar são poucas, estão à espera dos Mercedes e dos Maseratis que vão comprar com esses negócios, ou negociatas, ou corrupção, e com o carro, com o Mercedes ou Maserati, tem o estatuto de doutor. É verdade. E é isso que elas pensam. Pronto, eu subo a doutor com o Mercedes e eu faço uma corrupção e compro um Mercedes e compro uma casa para o filho e também um outro carro para os filhos e não há cá bicicletas, não interessa nada, a bicicleta é uma coisa dos pobres e eles que andem pelos passeios, que se atropelam e não sei o quê. E nós andamos nas boas autoestradas e mandamos alargar as ruas de Lisboa, mesmo que não haja passeios, ou as ruas das outras cidades. É o que há na cabeça de alguns desses, ou consciente ou inconscientemente. Na verdade, estamos perante uma burguesia, ou uma pequena burguesia, que não aprendeu nada nas escolas, mas também tem culpa as escolas, porque pouco lhe ensinaram. Há aqui uma... E ela é tão frágil, que eu vou-te ler o que agora um inquérito fez, que mostra como esta gente toda está fragilizada. Porque se a gente for para fazer estes inquéritos à Grécia e aos países que têm refugiados, não estão fragilizados por isso. 58% dos europeus sofrem de distúrbios psicológicos. Não aguentaram 6 mil entrevistados conduzidos por um instituto Elma Research, de uma multinacional Angelina Pharma,
em 6 países europeus apontam para um forte impacto do confinamento na saúde mental. Nós ouvimos falar do impacto do confinamento na economia, no desemprego, nos homens, nas mulheres que perderam os empregos, enfim, em diferentes circunstâncias, mas não sabíamos que esta gente tão frágil não aguentou ficar fechada em casa durante algumas horas. E quais foram os países onde isso mais sofreram? Foi a Espanha, aqui ao lado, a Grã-Bretanha e a Itália, que foi os países onde esta percentagem foi mais elevada. E precisaram de recurso à ajuda profissional, e a pesquisa de informação diz que apenas 1 em 4 precisa de ajuda profissional. Distúrbios psicológicos, 3 em 4 pessoas reconhecem que poderiam estar sujeitas a este tipo de perturbação. O principal impacto dos distúrbios psicológicos está relacionado com a qualidade de vida, ou seja, não admitem uma crise que lhes prejudica a vida, a qualidade de vida. Para os outros, e nós sabemos, a qualidade de vida de milhões de pessoas, isso não os perturbou nada psicologicamente. Que eles sejam perturbados, que eles tenham perdido alguma capacidade de vida, de qualidade de vida, não podem comer croissants, têm só que comer pão, ficaram perturbados. Pedem um maior empenho por parte do Estado no apoio aos doentes. E o estigma continua a caracterizar estes distúrbios. A maioria das pessoas pensam que são uma causa de vergonha e constrangimento, mas sempre há certas doenças, e as doenças mentais, que foram estigmatizadas socialmente. E eles agora reafirmam isso. Bom, isto mostra a fragilidade destas pessoas, psicológica e intelectual, para interpretar a situação em que estamos. Portanto, entraram em crise. Noutros tempos diziam estão histéricas. Precisamente. E convém, inclusive, recordar algumas questões também do debate de ontem com António Costa, e que tem a ver com o Covid. A certa altura, a grande preocupação dos pivôs que andaram a fazer a entrevista a António Costa era: e os privados na saúde? Os privados na saúde, os privados na saúde. Os privados na saúde foram os mesmos que, mal puderam, quiseram ganhar uma boa centena de euros por cada teste que, no caso, aplicavam às pessoas. 150 euros. Precisamente, os privados na saúde não tiveram a responsabilidade social das organizações, um conceito dentro da economia de mercado, um conceito que não é socialista, é um conceito capitalista, no caso concreto, de solidariedade capitalista, que foi dizer às pessoas, aos seus associados através das seguradoras: venham cá que nós trabalhamos gratuitamente a uma taxa reduzida para vocês. Não, é logo ganhar uma boa centena de euros à custa do cidadão. Os privados na saúde, o que eu defendo, e muito bem, era, nessa altura, o Estado, no caso, requisitar civilmente os serviços dos privados na saúde. Essa é a solução adequada. É uma solução comunista? Não faço a mínima ideia, nem quero saber se é uma solução comunista. Na Suécia, de social-democrata, foi muitas vezes aplicada e não era comunista, diga-se de passagem. E esta realidade passa também uma outra que é muito importante dizer agora. Cada um de nós, quando passeia na net, 1, 2, 10, 50 vezes, é-nos questionado se nós aceitamos os cookies quando entramos dentro de uma determinada página. E 90% das vezes nós dizemos que sim, que aceitamos os cookies. Aí, quando estamos a aceitar esses cookies, é que estamos a permitir que toda a gente em volta daquela página tem acesso a toda a nossa informação. Isto é, não haverá ninguém na sociedade portuguesa, entre os 6 milhões de utilizadores de telemóveis, que não estejam já neste momento com as suas páginas pessoais, com os seus dados pessoais completamente divulgados a nível planetário. E agora estão preocupados com uma coisa que se chama Covid, que inclusivamente bloqueia essa realidade. Com os cookies toda a gente diz que sim. Com as páginas, com o seu e-Covid, toda a gente diz que não. É surreal. É absolutamente surreal. Pois é, na verdade, as pessoas só olham para o seu umbigo. E é em função do seu umbigo que funcionam. E depois arranjam os argumentos mais
diversificados para justificar as suas posições individuais. E daí termos este desidrato. Muitas delas estão-se nas tintas que venham um governo de direita, de esquerda, ou de extrema esquerda, ou de extrema direita. Se elas ganharem mais, está tudo bem. É mesmo isso. Não há dúvida nenhuma. Não tem uma dimensão social de pensarem, realmente eu vou ficar bem, mas atrás de mim vão ficar 1000 mal. Não, eu estou bem, olha, que se lixem os outros. E pronto. É essa, infelizmente, a nossa realidade. É essa a característica que leva a que, no caso concreto, toda a gente aceite com tanta facilidade e toda a gente até quase que bate a palmas, tirando os filiados na CGTP, no caso, é bom que se diga, que os salários em Portugal estejam ao nível que estão, né? E que, no caso concreto, as taxas de lucro estejam ao nível que estão. Esta realidade é uma realidade que, essa sim, deveria ser dramaticamente contestada por nós. Deixem-nos trabalhar, no caso, é o que eles acham, mas deixem-nos trabalhar a ganhar mal. Não pode ser. Não pode ser. E essa realidade está mais à vista também no Stay Away Covid. Deixem-nos querer ou não querer o Stay Away Covid. Há que dar os parabéns aos 2 milhões de cidadãos que já aderiram ao Stay Away Covid nos 6 milhões possíveis. Mas, muito obrigado. Hã? Muito obrigado pelos parabéns. É verdade. Muito obrigado a eles todos. Eu já tenho para que perguntar aos outros 4 milhões e tal de cidadãos o que é que estão à espera. Se não querem a obrigação, então que voluntariamente adiram. Essa é que é a realidade. Então, porquê é que não aderem voluntariamente? Porquê é que há esta campanha toda contra a proibição e não há um centímetro de publicidade nos jornais, ou um milésimo de segundo, ou um décimo de segundo de publicidade nas rádios e televisões a dizer adiram ao Stay Away Covid, adiram ao Stay Away Covid, adiram ao Stay Away Covid. Se isso acontecesse, se nós em vez de 2 milhões já estivéssemos com 4 milhões, ninguém estava mais preocupado com a obrigatoriedade, porque com 4 milhões de pessoas no Stay Away Covid já se consegue controlar a realidade da pandemia. E, na verdade, é tão absurdo quanto senhor eurodeputado do PSD, senhora deputada do CDS, eu não os vi ainda a dizer adiram voluntariamente ao Stay Away Covid. Ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, a mesma coisa. Ao senhor deputado do PC, a mesma coisa. Vocês são nossos representantes, no caso, e sendo nossos representantes, é a nós que devem prestar contas. Não é só o governo que deve prestar contas, ele também deve prestar contas, mas vocês também devem prestar contas. Onde é que estão as vossas campanhas a favor de todos nós aderirmos ao Stay Away Covid voluntariamente? Eu ainda não vi nenhuma. Bom, vamos passar a nós próprios a pôr isso nas nossas rádios. Esse slogan. Não, o Estrategizando, já está o Heitor Fox a tratar do assunto. Vamos pôr precisamente na capa do jornal essa temática. Nós estamos com o Stay Away Covid, esperemos que todos estejamos com o Stay Away Covid. Obrigado, Cerzedelo, já estamos aqui sim há um bom tempo. Um grande abraço e até para a semana. Um abraço com o Stay Away Covid. Isso mesmo, com o Stay Away Covid. Estamos juntos.